What a wonderful world. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Na Balança do Mercado, o podcast que discute os rumos da economia brasileira com profundidade, espírito crítico e compromisso com a compreensão pública dos temas econômicos mais relevantes. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre os pilares da política econômica do Brasil, o Banco Central do Brasil, ou BC. Qual é o seu papel na condução da política monetária? Quais os limites do modelo atual de metas de inflação? E o mais importante, até que ponto essa institucionalidade tem sido compatível com os desafios do desenvolvimento nacional e da crise da inclusão social? Para isso, temos um time de peso aqui para debater sobre esses temas propostos. Primeiro, vamos falar um pouco com Pamela, depois com Helena, João, Aderbal e Cídia. Eu sou Ilana e vamos embarcar agora nesse podcast, nessa jornada de aprendizado. Então, Pamela, vamos começar aqui falando um pouco do básico, né? Que o básico também é essencial. Afinal, o que é e qual é o papel institucional do Banco Central do Brasil na formulação e na execução das políticas monetárias? Olá a todos, é um prazer estar aqui nesse podcast hoje. Espero que ele seja muito enriquecedor para todos nós. Então, o Banco Central do Brasil, ele é uma autarquia federal independente que está vinculada ao sistema financeiro nacional e tem como principal função assegurar a estabilidade tanto da moeda quanto do sistema financeiro. Assim, ele é o principal responsável pela formulação e execução da política monetária, com o objetivo de controlar a inflação, manter o poder de compra da moeda e também garantir a liquidez da economia. E aí a gente pode listar aqui as principais funções dele, né, que seria definir e executar a taxa básica de juros, né, chamada de Selic, regular a quantidade de moeda em circulação, né, da base monetária, intervir no mercado de câmbio quando for necessário e também de supervisionar e regular instituições financeiras, porque assim ele consegue a solidez do sistema bancário. E aí é legal a gente trazer aqui a Lei Complementar número 179, que foi aprovada em 2021, que diz que o Banco Central passou a ter autonomia oficial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o presidente e os diretores do banco agora têm mandatos com duração definida, que não coincidem com o do presidente da República. Isso é importante porque acaba ajudando a evitar interferências políticas nas decisões econômicas e também dá mais estabilidade e credibilidade para a política monetária do país. Certo, interessante. E como esse papel ele se relaciona com os objetivos de estabilidade econômica do país? Assim, até que ponto o Banco Central ele opera com autonomia e quais são os limites disso? Muito boa a sua pergunta, Ilana. E assim, o papel do Banco Central ele vai se relacionar com a estabilidade econômica, que envolve 3 pilares principais. Primeiro, seria a estabilidade de preços, porque ele busca controlar a inflação. E ele faz isso por meio do chamado regime de metas de inflação, que é definido pelo Conselho Monetário Nacional. Isso é super importante porque dá uma certa previsibilidade, né? E aí, tanto os consumidores quanto os investidores conseguem planejar melhor. O segundo seria a estabilidade do sistema financeiro, quando ele fiscaliza os bancos e outras instituições financeiras. Isso acaba ajudando a proteger o sistema contra crises de crédito, aquelas situações em que os bancos quebram, as pessoas correm para sacar dinheiro. E aí o Banco Central ele vai garantir, nesse cenário, que os bancos tenham capacidade suficiente para funcionar direitinho. E o terceiro é a estabilidade cambial e externa, porque ele vai atuar no mercado para evitar que a moeda oscile demais, sabe? Porque quando o real valoriza ou desvaloriza muito rápido, isso acaba impactando a inflação, as exportações, importações e até a dívida do país. E por fim, para fechar esse bloco com Pamela,
Como se estrutura a relação entre o Banco Central e o Ministério da Economia? Eles dialogam ou andam em vias paralelas? Então, a gente precisa entender que a política, econômica de um país é formada por vários instrumentos interligados. Dentre eles, a política monetária do Banco Central, a política fiscal do Ministério da Economia e a política cambial, que envolve ambos. A relação do Banco Central e do Ministério da Economia é estruturalmente complementar. Por quê? Porque o Ministério da Economia é responsável por definir as diretrizes gerais da política econômica, incluindo metas fiscais, orçamento público e coordenação de políticas públicas, e já o Banco Central executa a política monetária com base nas metas de inflação estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Economia, pelo presidente do Banco Central e pelo secretário especial da Fazenda. Assim, essa estrutura faz com que o Banco Central e o Ministério da Economia tenham que trabalhar juntos, né? Mesmo com o Banco Central tendo autonomia para tomar suas decisões, ele não age totalmente sozinho. Só que, às vezes, surgem umas divergências, principalmente quando o governo quer focar no crescimento, tipo incentivando o consumo, enquanto o Banco Central precisa subir os juros para segurar a inflação. Por isso, uma boa coordenação entre os dois é essencial. Porque quando eles caminham juntos, evita o conflito entre a política fiscal e a política monetária. E isso ajuda a manter a economia mais equilibrada e estável. Perfeito, Pamela, perfeito. Agora a gente vai conversar um pouco com a Helena e entrando diretamente na política monetária. Como funciona o regime de metas de inflação no Brasil e qual é o papel da taxa Selic nesse momento, Helena? Bom, eu gostei muito dessa sua pergunta, né? E o regime de meta de inflação, ele foi adotado oficialmente aqui no Brasil em 1999. E ele funciona da seguinte forma, né? O Conselho Monetário Nacional, ele estabelece uma meta anual para a inflação, que é medida geralmente pelo IPCA. O que é o IPCA? O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Essa meta tem uma margem de tolerância que pode ser tanto para cima quanto para baixo. E o principal responsável por garantir o seu cumprimento é o Banco Central. Mas como o Banco Central faz isso? Através da política monetária, que o principal instrumento é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Quando a inflação ameaça ultrapassar a meta, o Banco Central aumenta a Selic para desestimular o consumo e o crédito, reduzindo a pressão sobre os preços. Por outro lado, se a inflação estiver muito baixa, ele pode reduzir a Selic para incentivar a economia. Sim, perfeito. E quais são os principais argumentos críticos a esse regime? Por que ele tem sido tão duradouro mesmo com tantas críticas? Um dos críticos, que tem vários críticos, né? Mas um dos principais argumentos é que esse regime acaba priorizando o controle da inflação em detrimento de outros objetivos econômicos importantes, como, por exemplo, o crescimento econômico, a geração de empregos, enfim, muitas vezes o aumento da Selic encarece o crédito, desestimula os investimentos produtivos e, como consequência, pode agravar o desemprego. Outra crítica é que o regime parte de uma visão reducionista da inflação, trata ela como um fenômeno puramente monetário, mas no Brasil a inflação tem causas também estruturais e conjunturais, como problemas logísticos, choques externos e instabilidades políticas, ou seja, subir os juros nem sempre resolve, né? E para fechar esse bloco com a Helena, até que ponto, Helena, o regime de metas traduz uma visão ortodoxa da economia? E quais são os limites dessa ortodoxia diante dos desafios sociais que temos no Brasil? Esse regime de metas de inflação, ele está alinhado com a chamada ortodoxia econômica, que valoriza a estabilidade monetária, o controle dos gastos públicos e a atuação independente do Banco Central. Para essa visão, manter a inflação sob controle é essencial para garantir a confiança dos investidores e o equilíbrio macroeconômico. Porém, né, no contexto brasileiro,
essa abordagem encontra limites importantes. Nossa economia possui desigualdades sociais profundas, carência de investimentos públicos e gargalos estruturais. Focar excessivamente no controle da inflação, sem considerar políticas de desenvolvimento e inclusão social, pode significar sacrificar o bem-estar da população mais vulnerável, né? Além disso, a dependência quase exclusiva da taxa de juros como instrumento de controle inflacionário não resolve os problemas estruturais da economia, como a baixa produtividade, a concentração de renda e o déficit em infraestrutura. Então, basicamente, o regime de metas de inflação, ele realmente pode ser útil, sim, para garantir estabilidade, mas ele precisa ser complementado com políticas públicas. E essas políticas públicas precisam ser voltadas para o crescimento sustentável e para a redução das desigualdades. Afinal, né, a economia saudável é aquela que equilibra a estabilidade com a justiça social, né? Porque se a economia ela, ela tem a, a estabilidade ok e ela não tem uma justiça, ela é injusta socialmente, ela não está equilibrada, entendeu? Ela precisa ser equilibrada nesses dois fatores e tem que seguir pilares sociais, porque senão ela quebra de qualquer forma. E as pessoas mais vulneráveis acabam ficando sem amparo, né? Agora, João, indo para uma dimensão mais conjuntural, o que são as políticas econômicas anticíclicas? E qual a teoria por trás da atuação do Estado em momentos de crise? O fundamento teórico da política anticíclica tem origem principalmente na ideia do economista britânico Keynes, né? Formulada durante a Grande Depressão de 1930. A política anticíclica refere à atuação do Estado, né, para suavizar as flutuações do ciclo econômico, ou seja, estimular a economia em momentos de recessão e frear os superaquecimentos em período de expansão excessiva, né? A ideia central é aquela, né? Em período de crise, liquidez no mercado, né? Bastante dinheiro circulando para não deixar a economia estagnar, né? Nem parar, né? Em momento de recessão, o setor privado reduz o investimento e o consumo, o que pode levar à espiral de queda de demanda, né? Aí isso gera desemprego e a produção fica subutilizada, né? O Estado deve atuar como apenas um compensador de demanda, através de políticas fiscais e monetárias expansionistas, né? Aí é onde entra o Estado com as políticas expansionistas, né? Na questão monetária. E ter o cuidado também com a política fiscal ativa, né? Para controlar também esse investimento todo, né? Em períodos de crise que o Estado precisa fazer, né? O Keynes defende muito isso, né? Que o aumento do gasto público tem a redução de impostos em recessões, né? Redução de gastos públicos, impostos em período de crescimento acelerado, né? Evita a inflação e déficits excessivos. É um controle, né? Tem que contrapor justamente dependendo do período de crise ou de expansão, né? Então, assim, é onde entra justamente a questão do Estado. E a política monetária contracíclica é a redução de taxas de juros e expansão do crédito para estimular o consumo e o investimento durante as crises, como eu já falei, né? O aumento dos juros e a contenção de crédito em período de alta inflação e superaquecimento. É a preocupação que tem que ser, os bancos centrais têm que atuar, né? Isso foi bem claro agora na crise da pandemia, né? Certo, certo. E você poderia comparar as respostas que o Brasil deu à crise de 2008 e à pandemia de Covid-19, tanto na política fiscal quanto na monetária? O Brasil adotou a política fiscal e monetária, né, anticíclica no tempo da crise financeira internacional de 2008, 2009, né, quanto durante a pandemia de Covid-19, 2020, né. Em ambos os casos, o objetivo foi atenuar o impacto negativo sobre os níveis da atividade econômica, né, o emprego e a renda, né, mas houve diferenças importantes na forma, na intensidade e no contexto das respostas, né. O Brasil atuou em contextos diferentes durante essas duas crises, né, que marcaram a história, né, do Brasil e do mundo, né. A política fiscal anticíclica em 2008 e 2009 foi o aumento dos gastos públicos, né, a ampliação do investimento em infraestrutura, o PAC, né, foi um dos programas de aceleração do crescimento,
as exonerações fiscais, as reduções de IPI para automóveis, linha branca, material de construção, entre outros, né? A expansão de crédito dos bancos públicos, né, como o BNDES, o Banco do Brasil e Caixa Econômica, aumentaram a oferta de crédito. Então, assim, o Brasil modelou essa crise, enfrentou essa crise, digamos assim, justamente com a expansão do crédito, né, com os investimentos, né, de infraestrutura, que foi o PAC, né, que gerou muita liquidez no mercado, né. Redução do IPI, né? A gente lembra, né, que todo mundo teve acesso à linha branca, né, que é a linha de consumo aí das classes mais baixas, né, da população, que foi um incremento, né, de vendas de vários itens domésticos, como geladeira, freezer, enfim, máquina de lavar roupa. Essa expansão do crédito foi muito importante nesse período, né, nessa crise de 2008 e 2009, né, a crise financeira internacional, né, lá, gerada lá nos Estados Unidos. A questão e a característica dessa política foi moderada, né? O Brasil ainda tem espaço fiscal e boa credibilidade macroeconômica. O Brasil estava num período de grandes reservas, né? Que foi do período aí de 2000, mais ou menos 2001. O Brasil estava bem financeiramente, né? Com uma boa reserva e enfrentou essa crise, eu digo até que, na minha modesta opinião, de forma bem tranquila, entre aspas, mas o Brasil se deu muito bem, porque assim, foi um momento de grande crescimento econômico dentro da população. Tanto que um pouco depois se viu aí a questão principalmente das classes menos favorecidas, a questão de acesso a vários produtos e serviços que antes não era possível. Mas justamente com esse aumento do crédito, né? O crédito foi um fator principal aí para enfrentar essa crise e que gerou muita liquidez no mercado, né? Foi muito positivo. Já na pandemia de Covid-19, o Brasil já não tinha essa grande reserva, né? Justamente por causa da crise de 2014, né? Questão de política, né? Crise do impeachment, né? Da presidente Dilma, gerou muitas incertezas na economia e isso foi preocupante. O Brasil saía desse ciclo aí e enfrentou logo em seguida essa questão da pandemia, né? Aí, assim, a política fiscal anticíclica, né, na pandemia, o auxílio emergencial, né, foi uma transferência de renda para milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade. Foi o maior programa de transferência direta da história do país, né? Assim, foi uma coisa que se viu muita liquidez no mercado, tanto que gerou grandes problemas depois, que aí, quando tem muita liquidez gera problema também, porque da questão inflacionária, né? Então, assim, na pandemia teve a ajuda, né, dos mais vulneráveis, a ajuda das empresas também, o Estado, né, e municípios receberam muitos aportes da União, né, a questão de expansão de crédito, de renegociação de dívida, de paralisação de dívida, justamente para preservar a questão econômica, né, preservar os empregos, que essa preservação dos empregos preserva a economia do país. A ampliação do gasto com saúde, né, compras emergenciais, vacina, estrutura hospitalar, isso tudo gerou um ciclo financeiro muito positivo, né? Teve um lado negativo que foi a questão da sanitária, né, questão da saúde. Aí, assim, a política monetária anticíclica teve a redução agressiva da Selic, né? A Selic foi reduzida a níveis historicamente mais baixos, né? Chegamos, por exemplo, em 2020, tem uma Selic de 2% ao ano, né? Taxa Selic é aquela taxa que regulamenta, né, os juros no país, né? Essas medidas de liquidez e flexibilização regulatória, né? Essas liberações compulsórias, utilização de regras monetárias para facilitar a concessão de crédito, né? Foi uma resposta muito rápida e ampla de caráter emergencial. Agora, sim, teve uma forte deterioração fiscal, né? O déficit primário atingiu níveis recordes em 2020, justamente por causa desses investimentos que tiveram que ser feitos, né? Porque, enfim, a população estava sem renda, a economia praticamente, eu não digo estagnada, mas eu digo que, na minha modesta opinião, completamente parada, né? A situação macroeconômica também, né? Mais frágil do que na questão de 2008. A diferença foi bem distintas, né? Ambas as crises exigiram forte atuação do Estado, mas com um instrumento estratégico, adaptado ao tipo de choque e às condições macroeconômicas vigentes.
A crise de 2008 foi diferente da crise de 2020, do SARS-CoV, né? A crise de 2008 teve respostas voltadas à sustentação do investimento e da atividade econômica. Já a resposta à pandemia focou na proteção social e emergencial na sobrevivência econômica, dada a natureza abrupta e generalizada da paralisação da atividade, né? Então, assim, realmente a grande diferença entre a crise de 2008 e a crise do SARS-CoV, do Covid-19, né, foi justamente, teve essa diferença, né? A de 2008 foi mais, mais de liquidez, o Brasil estava bem fiscal, enfim, estava em condições favoráveis. Já na 2009, a atuação foi mais na questão da vulnerabilidade social, né? Até porque foi uma crise do Covid, foi uma crise assim, inesperada, ninguém esperava que fosse acontecer aquilo com aquelas dimensões, né? Comércio todo fechado, enfim, a produção toda parada nas indústrias, isso gerou um problema seríssimo. Aí o Banco Central atuou com muita liquidez, é tanto que o nosso Banco Central, o brasileiro, né, começou a subir juros assim, foi uma das primeiras economias do mundo a subir os juros, né, justamente para conter essa liquidez toda no mercado, para conter a inflação, porque também, senão a inflação é subindo. E também foi o primeiro a começar a cortar juros, enquanto os Estados Unidos, Europa, enfim, o resto do mundo estava começando a aumentar juros, porque viu que a situação econômica era bem complicada, porque eles achavam que a crise ia ser passageira, ia ser, enfim, ia ser rápida, entre aspas, né? Já o Brasil não, o Brasil começou a aumentar juros muito cedo e começou a cortar juros também muito cedo. Então, assim, o Brasil, como se antecipou, começou a controlar melhor essa crise. Certo, João, certo. E com base nas evidências de 1996 e 2020, o que os dados nos dizem sobre os impactos dessas políticas sobre o PIB brasileiro? Como isso se relaciona com o debate sobre a austeridade no Brasil? A análise empírica dos efeitos da política fiscal monetária sobre o PIB brasileiro entre 1996 e 2020 permite observar que o Estado influenciou a atividade econômica em diferentes ciclos, né? E como essas evidências se conectam às críticas à austeridade fiscal, né? Enfim, as críticas aí na austeridade fiscal tem umas correntes que divergem porque atrapalha o investimento do país, enfim, gera assim, digamos, um desenvolvimento mais fraco na questão da infraestrutura do país, isso dificulta a atividade econômica, enfim. O gasto público tem um multiplicador positivo, né? Especialmente em período de recessão, isso aí é fato, né? A gente precisa o Estado tem que entrar pesado na questão da recessão, né? Os estudos do IPEA e do BCB mostram que o multiplicador fiscal é mais alto quando o hiato do produto é negativo, isto é, quando há capacidade ociosa. A estimativa varia que de R$1 gasto a 1,6 em crises, cada R$1 gasto pode gerar até 1,60 de aumento do PIB. Então, assim, em período de crescimento, o impacto tende a ser menor. E os riscos de inflação e endividamento aumentam, né? Tem que manter esse equilíbrio aí, que é bem complicado. A taxa de juros tem efeito significativo, mas com defasagem geralmente entre 6 a 12 meses, né? Redução também costuma estimular consumo e investimento, com maior eficácia em período de estabilidade inflacionária, ou seja, quando a inflação está estável, né, tá ali dentro das metas do Banco Central, enfim, essa redução estimula bastante o investimento e é eficiente na questão da estabilidade inflacionária. Então, se tiver a inflação controlada, se tiver uma política fiscal forte, mesmo com essa política fiscal dentro das bases, fica bom, né? Porque gera investimento, a inflação estável é bom porque não afeta o consumo das famílias. Então, a partir de 2016, do regime de metas de inflação mais rígido e o teto de gasto, a política monetária ganhou protagonismo, enquanto a fiscal ficou limitada, né? Esse período aí foi um período bastante rígido, né, de controle de gastos, enfim, condicionamento de investimentos, né? A gente vê que na educação teve bastante condicionamento, né? Segura ali os valores para
os investimentos diminuem, tanto que as nossas universidades sofrem muito, principalmente as nossas universidades sofrem muito com isso, porque no Brasil parece que quando vai se investir em educação dá tudo errado, infelizmente, né? Os momentos de recessão, né, as políticas fiscais são contracionistas, né? Corte de gasto, ajuste fiscal, enquanto a economia já estava em queda, né? Em 2014, 2016 a gente teve esses problemas, a economia estava caindo, né? Aí a queda acumulada do PIB de cerca de 7% em 2 anos, com o aumento do desemprego e a queda da arrecadação. Essa crise aí de 2014 a 2016, né? Justamente aquela crise política que a gente teve no país. O crescimento de 2004 a 2008 foi de uma expansão, né, do gasto público e do crédito via bancos públicos, né? Aquela questão que a gente já falou aqui, da questão do investimento, da expansão do gasto público, né, com a questão do crédito, né? E o PIB cresceu em média 4% ao ano, né? Indicativo de que o gasto público pode impulsionar o crescimento em contexto de estabilidade econômica, né? O Estado tem essa posição aí, digamos assim, de impulsionar o crescimento, né, em contextos de macroeconomia, né? O forte gasto já em 2020, né, o forte aumento de gasto com auxílio emergencial e a questão da saúde, né, enfim, questão da saúde a gente já falou aqui, né, que vacina e os insumos, né, que gerou um gasto alto e também o auxílio emergencial das famílias, né? As emergências mostra que as emergências requerem um poder policial ativo, mesmo com custo fiscal elevado, né? Mesmo com custo fiscal elevado, que seria bem, porque o PIB do Brasil caiu, né? Ficou negativo em 3,3%, foi o menor valor esperado, né? E com estímulo fiscal direto, né? Mesmo assim, o PIB caiu muito, porque a crise de 2020 foi uma crise muito, digamos assim, muito pesada, né? Então, a austeridade fiscal é isto, né? A redução de gastos, investimentos públicos para equilibrar as contas públicas. Ela é em período de recessão, né? Ela tende a reduzir a demanda agregada, agravando as crises e retardando a recuperação. Isso, com essa austeridade fiscal, né, a principal crítica, né, a ela é justamente isso, que ela trava o país e a economia ela se degrada com muita facilidade, mas para ela se erguer, aí a dificuldade é bem maior, né? Aquela questão, né? Para você gastar é fácil, né? Agora, para você poupar, economizar, é como acontece empiricamente falando nas famílias, né? Então, assim, realmente é complicado. A política fiscal expansiva em 2020, né, salvou os empregos, estabilizou a renda e impediu o colapso econômico maior, mesmo elevando o déficit, né? Os custos sociais não agir teria sido muito piores, né? Então, assim, os custos sociais em 2020 gerou um déficit fiscal muito alto, mas ele teria que ser feito, né? Porque senão era pior, né? Porque a economia ia colapsar e para você sair disso aí, você ia demorar aí um bom tempo, né? A economia, para ela voltar a pegar, rapaz, é complicado demais. Tem que ter muita tranquilidade e ter muitos acertos nessa política, tanto fiscal quanto a política expansionista, né? Quanto a liquidez, né? Em mercados, né? Então, há evidências empíricas entre 1996 e 2020 mostra que, resumindo, né? As políticas fiscais têm efeito efetivo, né, sobre o PIB, mais intensos em recessões. A austeridade em momento de crise tende a agravar o ciclo recessivo, como demonstra a 2015 e 2016. A política fiscal anticíclica é eficaz, especialmente quando usada de forma focalizada, temporária, como em 2008 e 2020. O desafio de equilibrar a responsabilidade fiscal de longo prazo com a flexibilidade anticíclica de curto prazo. Perfeito, João, perfeito. Agora a gente vai falar um pouco com a Derbal. E entrando agora no debate sobre o tripé macroeconômico brasileiro. Aderbal, quais são os principais conflitos entre metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante? Perfeito. Bom, agora a gente primeiro precisa entender quais são esses conceitos, certo? E por que eles surgiram. Bom, no nosso país, essas medidas de tripé macroeconômico surgiu de uma forma de controlar a inflação desenfreada, a quantidade de gastos exorbitantes da máquina pública, que não eram capazes de sustentar nem mesmo a mais básica das economias.
eu trouxe alguns dados aqui do Brasil nos anos 80, que posteriormente vão ser muito úteis na minha explanação aqui, certo? O Brasil nos anos 80 tinha um PIB de 270 bi, o que era um PIB praticamente irrisório, mas com um crescimento que até alguns anos antes era uma coisa que podia ser impressionante, certo? A população do Brasil era de 120 milhões de pessoas e o IDH do Brasil era baixíssimo, sendo de 0,5, certo? Bom, essas medidas tiveram o intuito de controlar a inflação acachapante, reduzindo, assim, a quantidade de gastos que existia dentro do poder público e controlando, principalmente, a política monetária, que era um descalabro no nosso país, que roubava dos nossos cidadãos o poder de compra e a capacidade de ter bens e serviços, o que minava a dignidade do nosso povo, certo? Então, indo direto ao ponto, o câmbio flutuante, ou o tripé macroeconômico, pode ser determinado como câmbio flutuante, metas de inflação e equilíbrio fiscal. Vou começar pelas metas de inflação. As metas de inflação nada mais são do que uma perspectiva do governo que, quando ele passa os seus programas econômicos anuais, como a Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, entre outros, ou então o arcabouço fiscal, como recentemente foi aprovado, ele vai ter o intuito de tentar prever uma margem máxima de inflação que deve ter ao ano. Isso vai fazer com que o governo tenha planejamento. Ele diga, olha, eu vou fazer assim para que a inflação não estoure e não volte novamente ao perigo terrível que foi durante os anos 80, certo? Então, além disso, nós vamos ter o equilíbrio fiscal, que nada mais é do que a política fiscal dentro da economia é a análise entre as taxas, impostos e a capacidade de compra do povo, certo? Quanto maiores são as taxas, quanto maiores são os impostos sobre consumo, isso obviamente vai reduzir o poder de compra da população. Então, esse equilíbrio fiscal é muito importante, principalmente no que diz respeito ao consumidor final, as pessoas que vão consumir. Você precisa manter um equilíbrio fiscal coerente com a capacidade de compra de determinado setor da população. O que eu quero dizer com isso? Determinadas camadas têm capacidade de absorver maior quantidade de tributos, enquanto outras não. Infelizmente, aqui no Brasil, nós adotamos um modelo que ele prejudica, ele oneriza as pessoas que recebem as pessoas que são das camadas mais baixas da sociedade, em detrimento das pessoas que estão nas camadas mais altas, certo? Então, o equilíbrio fiscal, via de regra do tripé, nunca aconteceu no nosso país. Quanto ao câmbio flutuante, outro setor da economia que diz respeito ao câmbio, que diz respeito a como um país consegue gerir o preço da sua moeda em relação às moedas internacionais, em especial o dólar, certo? E o câmbio flutuante nada mais é do que o futuro. Não existe outra teoria econômica tão adequada quanto o câmbio flutuante na atualidade, no presente momento. Não existe país sério no mundo que não adote o câmbio flutuante. O câmbio fixo, que era você estabelecer um preço durante um determinado período de tempo, por exemplo, no Brasil, R$1 vai ser $1, por exemplo, desse mês de agora até dezembro. Isso não consegue se sustentar na realidade, porque não leva em conta a principal lei do mercado, que é a oferta e demanda. Então, esses preços não se sustentam e geram distorções que vão onerizar a população, como sempre, principalmente, em especial, a classe média e os mais pobres. Bom, no que diz respeito ao superávit primário, nós primeiro precisamos entender quais são as diferenças entre superávit primário e superávit nominal, e por que foi escolhido o superávit primário em detrimento do nominal, certo? Bom, o superávit primário, ele não leva em conta os juros da dívida. E superávit é o quê? É você pegar o quanto o governo gasta e o quanto o governo arrecada. A subtração disso aí, se sobrar alguma coisa positiva, nós vamos chamar isso de superávit. E se isso for uma soma, tiver um resultado negativo, nós vamos chamar isso de déficit, certo? E então, a meta do Brasil é gerar superávit. Ou seja, se você fosse uma casa, todo mundo sabe que na sua casa você tem que ganhar e gastar menos. Você tem que gastar menos do que você recebe. Porque se você gastar mais do que você recebe, você quebra.
Os países também são assim. Se você gasta mais do que você arrecada, se você gasta mais do que você arrecada, uma hora você vai quebrar e uma hora vai gerar consequências econômicas. Ou seja, esse tripé nada mais é do que uma racionalização da economia do nosso país. Ao invés de a gente tomar medidas baseadas em emoções e questões superficiais, nós estamos aqui pensando de maneira racional, de maneira científica, acerca da ciência chamada economia. Então, essas são medidas que foram extremamente importantes para equilibrar a nossa situação econômica do nosso país, certo? Muito bom, Aderbal, muito interessante. E esse tripé, ele promove estabilidade nominal, mas o que acontece com o crescimento? Como esse dilema ele se expressa na prática? Perfeito. Bom, primeiro a gente vai ver aqui o que é uma estabilidade nominal, né? A estabilidade nominal nada mais é do que o controle de preços ao longo do tempo, em especial o controle através da inflação. Bom, o controle nominal ele deve ser feito a partir da análise e aplicação adequada, finalmente, do tripé macroeconômico brasileiro. O problema desse plano do tripé é que ele nunca foi realmente implementado de fato. Nunca houve uma reforma fiscal que é necessária para realizar esse controle e essa estabilidade nominal. Porque o que ela quer dizer, no fim das contas? Nós precisamos controlar a inflação e manter uma qualidade de consumo da nossa população. Só que nós só vamos conseguir realizar essa tarefa se realizarmos a responsabilidade fiscal. Nós fazermos a análise dos nossos tributos, nós fazemos a análise dos nossos gastos e fazermos o nosso dever de casa. Isso nunca aconteceu, apesar de que houve um indício do governo atual que foi muito interessante de realizar a simplificação fiscal do nosso país. Isso é muito importante. No entanto, além de uma simplificação, nós precisamos de medidas que realmente realizem efeitos na prática e suspeito que, infelizmente, essa medida ainda não foi realizada, certo? No que diz respeito ao desenvolvimento econômico, a gente tem que entender o desenvolvimento econômico como um processo de melhora da condição de vida da população, em primeiro lugar, certo? Não apenas em aumento do PIB. Aumento do PIB é crescimento econômico. Desenvolvimento econômico é a melhora da qualidade de vida da população, IDH. E outra coisa, muita gente para por aí, mas tem mais uma coisa que é importante. Nós precisamos pular de setor. Porque, como todo mundo bem sabe, existem 3 grandes setores da indústria. Nós temos o setor extrativista, nós realizamos nas questões agrícolas e pecuárias. Nós temos o setor da indústria, que realiza a manufatura e a execução, a industrialização de processos pesados, né? A indústria de base, né? Como a gente chama. E nós vamos ter também o setor de serviços. Todo país, quando ele se desenvolve, a sua atividade primária, a sua atividade base, ela salta de degrau. Ao invés de, por exemplo, um país ser agrário, como, por exemplo, os exemplos que vou falar mais posteriormente, por exemplo, de outros países como a China, como os Estados Unidos, como a França, como a Coreia do Sul, esses países, eles começam agrários e, ao ter o seu desenvolvimento econômico, eles saltam, eles se tornam países industrializados, eles se tornam países industriais, que são não mais reconhecidos por serem potências agrícolas, ou potências que exportam carne, bovino, ou algo assim. Eles se tornam países conhecidos por transportar carros, eles se tornam países reconhecidos por transportar materiais importantes, certo? Isso é desenvolvimento econômico. E, Adarbal, como países emergentes como a China, a Índia, eles têm trabalhado com modelos híbridos. Existe algo a se aprender com eles? Perfeita pergunta. Bom, esses exemplos são maravilhosos, né? Eu trouxe alguns dados aqui. Trazendo de novo os dados da China. A China, nos anos 80, ela não será mais pobre que o Brasil, como era um país que a gente pode dizer beirando a miserabilidade, certo? Os índices da China, por exemplo, o IDH, nos anos 80, lembrando que era um dos piores períodos da história do nosso país. Nos anos 80, o IDH da China era menos do que 0,5, que corresponde a um PIB de países subdesenvolvidos que eu acho que quase não existem mais e são raros nos dias de hoje, né? A população da China já era de 800 milhões de habitantes.
O PIB da China, na época, era de 150 bilhões de dólares. Em contrapartida, o Brasil, como eu já citei, tinha um PIB quase o dobro, uma população de 120 milhões e o IDH, que não era tão melhor assim, mas chegava a ser 0,6. Ou seja, o Brasil estava muito à frente da China nos anos 80. Apesar de todas as nossas crises, nossos problemas inflacionários que eram terríveis, nós ainda estávamos num momento melhor. Agora a gente precisa entender o que foi que o Brasil fez de errado, o que foi que o Brasil errou tanto para ser capaz de ser ultrapassado pela China, não só de uma maneira simbólica ou algo assim, mas ser passado de maneira exorbitante. Hoje a China conta com um PIB de mais de quase 18 trilhões de dólares, uma população de 1 bilhão de habitantes e um IDH de quase 0,8 de um país super desenvolvido, né? Então, o que foi que nós erramos? Primeiro, a gente precisa entender qual foi a política que foi adotada pela China. Bom, após o governo comunista de Mao Tse-tung ter falhado no processo de coletivização das camponesas e ter feito a grande reformas culturais e reformas que tentaram aplicar o socialismo clássico, digamos assim, infelizmente ela causou diversas devastações, acabou que morreu mais de 5 milhões de pessoas nesse processo, e ele sofreu vários reveses políticos dentro do próprio Partido Comunista Chinês, né? Então, durante esse desgaste, surgiram novas soluções a partir de outros líderes, né? E um desses líderes, eles tiveram a ideia de criar zonas econômicas exclusivas. O que seria isso? Seriam cidades que seriam responsáveis por abrir capital. Era como se o país da China tivesse uma política, dentro do cenário político, fosse completamente socialista, um partido único, para os nossos modos ocidentais, uma questão autoritária, né? Mas dentro daquelas zonas especificamente, economicamente, eles teriam liberdade irrestrita. E o que aconteceu foi que a China conseguiu abrir o seu capital, acabaram com as coletivizações, as políticas também acabaram com o intervencionismo maoísta. O que é isso? Intervencionismo, eu inclusive já disse em uma das exposições passadas, intervencionismo é quando o governo age diretamente no controle dos preços, estabelecendo, não pela lei da oferta e da demanda, mas pelas necessidades, entre aspas, do Estado, os preços que devem ser determinadas mercadorias. Isso leva à inflação, enfim. Então, acabaram com o intervencionismo maoísta na China e criaram a Bolsa de Valores de Xangai, que é a terceira maior bolsa de valores do planeta Terra. Então, essas medidas fizeram com que a China crescesse em média 9% ao ano durante o período de 1978 até 2012. Não, perdão, 2019, certo? Esse período de crescimento de 9% é tão estrondoso que, para vocês terem noção, os Estados Unidos da América, que era a maior referência econômica do planeta, nunca tiveram um crescimento de 9%, nem mesmo nas suas melhores épocas, nas suas eras de ouro, durante a Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, ou até mesmo na era de ouro durante a década de 60, os Estados Unidos nunca tiveram um crescimento tão estrondoso quanto o da China, né? Sim, isso é sintomático, certo? Porque a China, ela adotou um modelo interessante de desenvolvimento, que era o seguinte: existia um planejamento ainda central da economia, ou seja, o Partido Comunista Chinês, o PCC, ainda dita quais são as necessidades e quais são as empresas que precisam ser colocadas naquelas determinadas localidades. Porém, a licitação dessas empresas, a forma como essas empresas vão gerir os seus funcionários, a forma como essas empresas vão fazer as suas trocas, os seus contratos, tudo isso é extremamente livre na China. Inclusive, com menos regulações, com menos restrições do que o próprio Estados Unidos da América. Isso fez com que a China se tornasse uma questão muito um Frankenstein, né, da economia, que ainda há de ser estudado mais para frente. Em contrapartida, a Índia ela é um modelo muito mais parecido com o Brasil, né? Principalmente no que diz respeito à sua... Eu estou vendo.
principalmente no que diz respeito às suas dificuldades, certo? A Índia, ela era um país que, igual ao Brasil, tinha vários índices de miserabilidade extremamente altos, né? Era um país relativamente grande, um país com uma taxa de crescimento populacional de 1% ao ano, sendo que já tem 1,2 bilhões de pessoas. Então era um país que tinha muitas dificuldades, principalmente após o fim do seu período colonial do Império Britânico, em 1945. Mas o que foi que eles fizeram que deu tão certo para eles poderem se tornarem uma potência? Primeiro que o plano deles nunca mudou. Isso é uma coisa muito interessante. Desde 1945 até 2012, especificamente, eles fizeram de maneira quase religiosa os planos quinquenais, certo? O que eram esses planos quinquenais? Bom, de maneira resumida, a reforma que eles tiveram era o foco nacional, então empresas nacionais serão protegidas sempre pelo governo, certo? O foco em estabilidade, em liberdade e em livre iniciativa, certo? E todos esses planos quinquenais, eles faziam uma avaliação grande e completa acerca de quais eram as necessidades econômicas do país em determinado período. Isso fez com que eles chegassem à conclusão de quais eram os setores que eles deviam se destacar internacionalmente e quais eram os pontos fortes da nação indiana. Então, isso fez com que eles tivessem um planejamento muito inteligente e atacassem as necessidades, os pontos certos e crescessem as indústrias certas para que eles tivessem um destaque internacional. Criando um destaque internacional, trouxe investimento estrangeiro. Trazendo investimento estrangeiro, conseguiram criar novos polos econômicos, né? Isso fez uma grande diferença, uma mudança completa e diametral no seu país. Bom, alguns polos que fez com que a Índia fizesse esse desenvolvimento, passando por cima, no alto, foi o aço, a farmácia e o TI, certo? Isso fez com que eles tivessem um crescimento durante os anos dos piores anos do Brasil, que eram os anos 80, de 4%, e atualmente está girando em média de 6 a 7%. Então, dentro dessa análise, para finalizar, nós podemos ver que o Brasil teve infelizmente, ele perdeu uma janela muito forte, né? Ele perdeu uma janela de crescimento de destaque internacional, mas ainda não é tarde. Nós somos capazes de realizar essa tarefa. Tudo que precisamos fazer é o seguinte: todas essas questões de liberdade econômica, de tripé macroeconômico, eles devem ser, sim, levados em consideração. No entanto, é necessário que exista uma regulação do Estado em determinados setores para que nós possamos fazer medidas mais eficazes, assim como a China e assim como a Índia fizeram. Quais são os setores que são necessários que o Brasil desenvolva para que nós possamos nos tornar protagonistas internacionais? Nós precisamos fazer essas perguntas, nós precisamos reunir um conselho econômico, realizar planos com períodos e prazos estabelecidos, como a Índia fez. A Índia tinha planos quinquenais, nós podemos fazer planos com prazos semelhantes, certo? Outra questão, não é o caso, nós não precisamos fazer um caso como a China fez, de zonas exclusivas, afinal, ainda não somos uma autocracia, mas nós podemos realizar, sim, locais experimentais para investimento econômico, criar zonas globais de investimento, como São Paulo já é, mas nós precisamos diversificar. No nosso país existe uma concentração muito forte no eixo sudeste, né? Eixo sudeste, centro-oeste. Nós precisamos quebrar esse paradigma, e esse paradigma só pode ser quebrado através de uma regulação estatal. Além disso, nós precisamos lutar pela manutenção da independência do Banco Central. Porque se nós não lutarmos, todos esses países que eu falei agora, China, Índia, inclusive a China especificamente, que apesar de ser uma ditadura, o Banco Central da China, ele se foca sempre em regulações monetárias. Um banco central não pode ser uma figura, um ente, que seja voltado a realizar atividades públicas ou políticas públicas de intervencionismo. O Banco Central ele é uma figura, um ente que é visado para fazer política apenas e exclusivamente monetária, sob a pena de desregulação econômica e quedas, como aconteceu em diversos exemplos durante o mundo. Por exemplo, toda a crise que aconteceu na Alemanha
na República de Weimar foi também culpa dos intervencionismos do Banco Central. E as pessoas lá preferiam queimar dinheiro para se aquecer do que poder gastar na economia. Certo? Então, é isso por hoje, a minha contribuição que tinha para dar. Muito bom, Aderbal, muito bom. Agora vamos falar aqui um pouco com o Cília para fechar o podcast. E eu gostaria de abordar, que você abordasse, né, uma crítica mais ampla à ortodoxia. Por que a estabilidade macroeconômica, embora importante, ela é considerada insuficiente para garantir o crescimento e a inclusão social? Nossa, muito boa essa pergunta, Ilana. Eu vou começar minha resposta explicando assim o que seria essa estabilidade macroeconômica, que é basicamente manter a inflação controlada, certo? O que é uma condição importante, mas ela não é suficiente. Ela é importante porque, como a Pamela tinha dito, ninguém quer viver num país em que os preços dos produtos sobem cada semana e essa é uma responsabilidade do Banco Central, né? Manter a inflação controlada. Porém, não é suficiente para que o país se desenvolva. Essa questão da ortodoxia econômica, né? Que é a doutrina tradicional adotada pelo Brasil lá em 1990, ela defende que estabilizar os preços, ou seja, controlar a inflação, é o principal objetivo de uma política econômica. Só que tem um problema aí. Ao fazer isso, prejudica outras áreas essenciais. Mas por que prejudicaria? Porque regular a inflação, somente regular a inflação, prejudicaria outras áreas. Porque para controlar uma inflação, o Banco Central ele aumenta os juros, certo? Quando ele aumenta os juros, essa inflação ela vai se regulando e vai se estabilizando, até que chega um momento que outra inflação surge e ele tenha que aumentar esses juros de novo. Ou seja, quando o Banco Central foca só nessa política de aumentar e diminuir juros, o Brasil basicamente vive numa sanfona, o que é totalmente ruim para a população. Então, a estabilidade é uma base, mas não precisa ser o teto. O que faz uma sociedade prosperar é a capacidade de crescer com inclusão e com políticas que olhem para além da inflação. Perfeito, Cília, perfeito. E quais são as propostas alternativas que existem hoje para uma articulação mais estratégica entre a política fiscal, monetária e cambial voltadas ao desenvolvimento? Bom, Ilana, para eu responder essa pergunta, eu vou falar do tripé macroeconômico ortodoxo, que é o que a gente já adota, né? Que o Banco Central já adota, que é composto por 3 pilares: a política fiscal, a política monetária e a política cambial, como a Aderbal, inclusive, já falou. Esse modelo ele foi criado para transmitir confiança aos mercados, porém, cada uma dessas metas atualmente, considero que ela opera isoladamente. É como se a gente estivesse num barco e cada uma dessas metas fosse um remador remando para um lado diferente, ou seja, o barco fica girando em círculos, não vai para nenhum canto, ou seja, o Brasil não vai para frente. E seria necessário, né, como sua pergunta, qual é a proposta, seria necessário uma coordenação desses 3 pilares. Por isso que existe o modelo de desenvolvimento sustentado, que sugere, né, que a política fiscal atue para estimular setores energéticos e reduzir desigualdades, a política monetária equilibre o controle da inflação com a promoção do emprego e do crédito produtivo, e que a política cambial proteja a indústria nacional e estabilize o fluxo de capitais, em vez de deixar a moeda à mercê do mercado. Essas sugestões, elas visam para além do que hoje compete ao Banco Central. Então, o Banco Central teria de trabalhar juntamente com o governo com esses objetivos múltiplos, porque desenvolvimento, ele não é obra do acaso, nem do mercado.
é resultado de estratégia de Estado e coordenação dos instrumentos e para fazer esses instrumentos trabalharem para a economia e, consequentemente, para o povo. Certo. E para finalizar o podcast, como uma última pergunta, Cília, a ampliação dos objetivos do Banco Central, incluindo emprego e crédito, exigiria uma mudança institucional profunda? E quais são os desafios e caminhos possíveis para isso? Olha, Ilana, exigiria sim. Até porque hoje o Banco Central ele tem uma autonomia formal, né? E o seu único objetivo prioritário é o controle da inflação. Essa autonomia formal veio com a Lei Complementar 179, que inclusive Pamela já citou no início do podcast, que formalizou a autonomia do banco. E essa lei, ela é inspirada na ortodoxia, ou seja, nesse modelo que eu venho aqui falando para vocês, que é mais retrógrado, que veio mais do passado e que hoje não cabe mais. Ele acredita que manter os preços regulados é o maior bem que o Estado pode oferecer para a população, mas é limitado. Eu posso citar como exemplo os Estados Unidos, que já possui bancos centrais com mandatos múltiplos, ou seja, que incluem emprego, crescimento econômico e não só controlam a inflação. Tá, mas o que precisa para que isso possa acontecer? Para não ficar só na teoria. O Brasil precisaria de um novo arranjo institucional mesmo, no qual o Banco Central atuasse para gerar empregos, estimular o crédito produtivo e participar dessa estratégia nacional. Isso exigiria mudanças legais, mudanças políticas e mudança na forma como o país entende o papel do Estado. Nesse sentido, o Banco Central do futuro precisa ter mais do que um olho na inflação. Ele precisa enxergar o povo, Ilana. Eu quero agradecer imensamente a Pamela Helena, João Aderbal, a Cília, todos, por essa grande contribuição, essa grande e rica contribuição nesse episódio. Como vimos, o debate sobre o Banco Central do Brasil, ele ultrapassa limites técnicos da política monetária, E ele nos leva a refletir sobre o modelo de desenvolvimento que queremos construir, né? Se você gostou desse episódio, não se esqueça de seguir o Na Balança do Mercado no seu tocador favorito e compartilhar com colegas que também se interessam por economia crítica, desenvolvimento e políticas públicas. Até a próxima. What a wonderful